Neste momento, através deste canal, sobe-se aos céus do Brasil e desce até o seu celular mais um vídeo sobre o Evangelho eterno, o Evangelho da graça. Não um evangelho mesclado e ensinado através de teologia, escatologia, exégese, não, mas um evangelho puro e desmistificado, revelado através da misericórdia do nosso Pai. Então vamos a mais um entendimento sobre os escritos através da minha parte, da maneira que eu entendo, da maneira que me foi revelado para mim, e não do jeito que foi passado de pai para filho. Na verdade, não precisamos mais pregar a Bíblia ou o Evangelho para ninguém, porque eu acredito que tudo já se cumpriu. Aqueles dias, o dia do Senhor já se cumpriu nos anos 70. Eu acredito em Jeremias capítulo 32, 34. Deus está aqui. Esse aqui é o templo. Esse aqui é o tabernáculo. Então tem muitos que tem por aí anunciando, pregando. Isso aí é tagarelice, fanfarrice. Nada disso preciso. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho em vão se eu me declarar como um ungido, um consagrado, um pastor, um ancião, seja o que for. Em vez de eu falar para as paredes, eu falo aqui para a câmera, olhando para você, informando a você, levando luz para quem está na escuridão. Entende? Aí vem os do contra e fala para mim: você é um herege, Misael, você é herege? Sou. Você já pesquisou? As pessoas são tão inocentes, eles falam assim: o Misael é um herege. Claro que eu sou herege, lógico que eu sou. Herege por entendimento, herege contra a doutrina de homem. Jesus foi herege, Paulo foi herege, Pedro foi herege. Os hereges é quem está dentro da religião. Estão entupido até o nariz lá dentro daquela porcaria lá chamada igreja. E eu quero perguntar para você: quem é o diabo? O diabo e os seus anjos no dia de hoje, 2023. Quem era o diabo na época de Jesus? Quem eram os anjos, o diabo e o demônio nos tempos de Jesus? Você é capaz de falar para mim quem era o diabo que atentou Jesus no deserto? Quem é o diabo e os anjos que atentaram Jesus? O diabo era Moisés. O diabo nunca foi um bicho de chifre, caldo, que solta fogo. Não. O diabo é um adjetivo, acusador, opositor, mentiroso, traidor, nos dias de Cristo. Diabolos, acusador, que acusador. Em hebraico, Satã, Satanás, e em grego, diabo, diabolos. E quem era o diabo que Jesus sempre se referiu? Moisés. Porque o Moisés recebeu uma lei pelos anjos, baseado nos 613 mandamentos. Os fariseus, os líderes religiosos daquela época, eles eram diabolos, os acusadores, baseados nos escritos de Moisés, as leis de Moisés, as leis de mosaica, para acusar as pessoas, para matar, apedrejar, aprisionar. O diabo, o acusador, usou 613 mandamentos, seus dardos inflamados, para quê? Para pendurar o Salvador, o Messias, pendurar
o Messias, e na lei de Moisés, dada a Moisés pelos anjos, que falasse de alguém de outro Deus, tinha que ser morto. Imagina o Messias falando que era filho de Deus. Esse negócio de cruz aí, que inventaram, isso é inventação, mas ele foi dependurado em um madeiro. Agora, se for de cruz, Y, não sei, mas foi morto pendurado. Então o diabo nunca foi o que a religião diz. Os aloprados diz que o diabo solta fogo até pro calcanhar. E você acredita. E você tem medo. Você não sabe. Então, quando fala diabo, Lúcifer, Satanás, é lógico que a pessoa tem medo. Fica com medo, terrorizado. Então vamos botar fogo nesses caras aí. Quem são os diabos no dia de hoje? Quem são os acusadores no dia de hoje? Quem são o diabo e os seus anjos no dia de hoje? Quem são? Se você não der dízimo, você vai para o inferno. Se você não der dízimo, você vai para o inferno. O inferno é sepultura. Se você não pagar dízimo, o diabo vai tomar o seu emprego. Se você não der dízimo, você vai perder o emprego, você vai gastar em remédio. Tudo que você ganha, você vai gastar com remédio, que você não dá ao diabo. Por tudo partiu da onde isso aí? Em cima do altar. Altar. Altar quer dizer sacrifício. Atrás do altar está ali. Atrás do altar está lá, ó. Do sacrifício está lá. Desse jeito assim, ó. Isso aqui é o microfone. É o microfone. Irmãos, aqueles que não são da igreja, quem não pagar o dízimo, são ladrões. Quem não paga dízimo estão na maldições, vai quebrar a perna, vai perder o casamento, ou vai bater o caso, vai perder a receita do cuscuz, da paçoquinha, da canela de velho. Irmãos, aquele que não congregar, não tomar a ceia, não pagar o dízimo, vai para o inferno. Irmãos, se vocês não fizerem a primeira comunhão, não fazer a novena, não ler o terço, não contar o terço, se você não celebrar a ceia, você vai para o inferno. Esses são os acusadores. Esses são o diabo. O que acontecia 2000 anos atrás está acontecendo agora, em 2023. Quem são os anjos? O diabo e os anjos. Quem são os anjos? Os religiosos. Os religiosos. O religioso. Quando eu vou falar no evangelho eterno, ele me acusa que eu sou desigrejado. Você não frequenta a igreja, você não come pão, você não bebe suco de uva, você não paga dízimo. É esses que são os anjos no dia de hoje. O diabo e os seus anjos, seus cooperadores. As formiguinhas operárias. O diabo é o acusador e os obreiros, os missionários, os evangelistas, o professor de escola dominical, escola sabatina, os anciãos, os pastores, são os acusadores. Se vocês faltar na reunião de obreiro, você vai para o inferno. Se você não participar da comunhão do corpo e do sangue de Cristo, você vai para o... Se você rapar o sovaco, tirar a sobrancelha, você vai para o inferno. Se o homem não sentar para lá, a mulher não sentar para cá, não usar o véu, você vai para o inferno. Se você não congregar na minha igreja, você vai para o inferno. Se você não pagar o dízimo e as ofertas, você é ladrão. E o ladrão não herda o reino de Deus. Estes são o diabo nos dias de hoje, de 2023. E aqueles que criticam o evangelho da graça,
Não estou falando de religião, não. Eu não estou falando de religião. Todas as religiões são boas. Boa. Eu estou falando do acusador. Quem é o diabo e seus acusadores, os seus anjos no dia de hoje? São as pessoas, as denominações que não aceitam o evangelho eterno, revelado, e não esse evangelho aprendido dentro do sistema religioso, esse evangelho teológico, esse evangélico que precisa fazer curso, precisa de um diploma para ser um pastor, precisa ser ungido, colocar óleo, sal, pimenta do reino, subir em cima de um púlpito e mandar nas pessoas. Esse é o diabo e os seus anjos no dia de hoje. Que o Eterno abençoe poderosamente, ilumine a sua mente, abra o seu entendimento para enxergar o caminho da salvação eterna.